E se os velhos fantasmas da infância voltam para nos aborrecer na idade adulta, né? Esse é um bom tema para a gente reflexionar juntos. Todos nós somos carregados de fantasmas. Todos nós. Principalmente na idade da infância. Na infância nós temos uma coisa chamada do imaginário infantil, que são aquelas brincadeiras que a gente sempre inventou na infância e que toda criança inventa, né? Filhos que foram educados, que foram bem amados em uma estrutura familiar bem harmonizada, possivelmente consegue se desvencilhar desses fantasmas com muito mais facilidades. Embora eles também existam. Aí você está me perguntando quem são esses fantasmas? Por exemplo, uma criança que tenha receio do seu pai ou da sua mãe morrer, ele cria em seu psiquismo um fantasma. É o fantasma da morte. Eu estou lhe citando aqui um exemplo de um fantasma da infância. Não é da sua época, mas é da minha época. O fantasma do boi da cara preta. Era aquele fantasma que vinha pegar se as crianças não fizessem o que os papais e as mamães queriam que fizessem. A pergunta é, e se esses fantasmas voltarem na idade adulta? Existe um livro chamado, o título é Por Mais um Dia, que é um excelente livro que eu recomendo a vocês lerem. Chama-se Por Mais um Dia. O autor é Albert Mitchell. É o mesmo autor do livro Uma Grande Lição, que virou filme esse livro também, né? Foi adaptado para filme. Então, nesse livro, Por Mais um Dia, vocês vão ver, é um livro pequenininho que vale a pena vocês terem e lerem. Mostra ele, adulto, e um fantasma da sua infância vindo até ele. É muito curioso porque todos nós somos adultos em corpo físico, mas a nossa criança interior, ela nunca morre. E os fantasmas também nunca morrem. Eles nos acompanham. É preciso que a gente faça as pazes. Sim. Fazer as pazes com esses fantasmas. Eles não têm idade, eles não têm cor, eles não têm tamanho. Eles são apenas fantasmas que nos amedrontam de alguma maneira e que nos tiram a tranquilidade do viver. E eles podem voltar na idade adulta, sim, principalmente quando você se depara em determinadas circunstâncias em que foi motivo na sua infância deles terem surgido, emergido. Eu vou citar apenas um exemplo aqui. Vamos falar de mãe. Alguém que tinha muito medo da mãe morrer, porque só vivia com a mãe. Filho de pais separados. Os filhos vivem só com a mãe. Quando esta mãe está no leito de morte ou próxima a se desencarnar, na idade adulta, os filhos também na idade adulta, é possível que esses fantasmas, a perda da minha mãe, ela seja muito poderosa
para tentar amedrontar o adulto em corpo físico, que é o homem. Então, esses fantasmas que nós não resolvemos, e às vezes imaginamos que resolvemos, mas eles ficam encapsulados, é feito uma bactéria ou um vírus encapsulado, e ele apresenta-se na hora mais oportuna para ele, não é? É feito uma bactéria oportunista que se aproveita da imunidade baixa e ataca o corpo do doente, não é? Adoecendo, por assim dizer, a pessoa. Desculpe esta falha. Então, esses fantasmas, eles podem voltar sim. E não tem idade. A época em que eu trabalhei com pessoas da terceira idade, eu vi muitos fantasmas da infância voltarem. Eu vi muitos fantasmas da infância amedrontar pessoas de 80, 90 anos de idade. E de alguma maneira eu consegui com que o idoso fizesse as pazes com esse fantasma. Nós chamamos isso de integração. Uma vez integrado, perdoado mutuamente, dissolvido temporariamente o sofrimento, o medo, a intranquilidade. Então nunca diga é bobagem, nunca diga isso aí não tem nenhum sentido, porque tem todo sentido. Existe uma frase que diz mais ou menos assim: tudo aquilo que lhe oprime, lhe reprime. Tudo aquilo que você oprime é o que você reprime. Então que a gente diga amém para os nossos fantasmas da infância. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tuas posturas. Muita paz, muita paz.